Olá! Aula 3 de literatura. A gente continua falando um pouquinho sobre teoria literária para chegar nas escolas literárias, os estilos de época. E hoje a gente vai aprender os gêneros literários. A gente vai falar, evidentemente, de alguns gêneros que são um pouco mais clássicos, mais tradicionais. São muitos e a gente vai falar daqueles centrais. No caso, nós temos aqui, me perdoe, vamos voltar um pouquinho. Os gêneros literários reúnem um conjunto de obras que apresentam características análogas de forma e conteúdo. São muito parecidas na forma e no conteúdo. E nesse caso nós vamos ter algumas aqui. Principais gêneros literários, que a gente vai chamar de gêneros clássicos, ortodoxos, os mais tradicionais. E esses gêneros seriam o lírico, o épico e o dramático. Hoje em dia a gente falaria muito pouco no gênero épico, que foi um gênero meio de épocas remotas, de grandes povos que precisavam enaltecer a sua grandeza. Hoje a gente não falaria mais do gênero épico, a gente chamaria de gênero narrativo. E ele se subdivide em algumas formas de se fazer esse gênero, de se criar esse gênero, como romance, a novela, que a gente vai ver daqui a pouco. Vamos ver primeiramente o que seria chamado o gênero lírico. O gênero lírico é um texto que possui um eu, falando de suas emoções e sentimentos. Então, é um texto muito mais voltado para o narrador, muito voltado para as emoções, para os sentimentos desse narrador. Quase que eu vou ser bastante simplista, 95% dos poemas a gente poderia chamá-los de líricos. Evidentemente que nós vamos encontrar romances com lirismo, com o eu falando de suas emoções e sentimentos. Mas nesse caso, se a gente vai tratar de romance, a gente tem, no geral, uma narrativa, que é um outro gênero. No caso do lírico, vamos ver dois exemplos. A gente pode ver um exemplo que seja em prosa e um exemplo que seja na poesia. Veja lá. Exemplos do gênero lírico. Vamos colocar no quadro. Nós temos aqui o Rodrigo S.M., que é um personagem fantástico, de um livro fantástico, de uma escritora extraordinária brasileira chamada Clarice Lispector. E nesse caso, o Rodrigo S.M., que é um dos personagens da obra, ele junto com Macabeia, que é uma personagem que ele, Rodrigo S.M., um escritor, está criando, ele vai comentar sobre a dor da criação, a dor de criar esse personagem, que será a Macabeia, que ele vai ter que organizar a vida dela. E ele coloca a Macabeia como uma pessoa com quase nenhum conhecimento da existência. E ele se questiona, inclusive, parecido como se fosse Macabeia. Veja que texto lírico, o eu falando de suas emoções e sentimentos, mesmo sendo uma narração. Leitura. Quem já não se perguntou, sou um monstro ou isto é ser uma pessoa? Quero antes afiançar que essa moça não se conhece senão através de ir vivendo à toa. Se tivesse a tolice de se perguntar quem sou eu, cairia estatelada e em cheio no chão. É que quem sou eu provoca necessidade. E como satisfazer a necessidade? Quem se indaga é incompleto. Perceba aí a humanidade do texto, perceba a emoção, perceba o sentimento que está expresso no texto da Clarice Lispector. Isso é lírico. A emoção, o sentimento expresso de um eu. Agora a gente vai ver no quadro também um poema belíssimo de Carlos Drummond de Andrade, um dos poemas mais importantes e conhecidos desse poeta mineiro, chamado Confidência do Itabirano, que também terá um eu falando de suas emoções e de seus sentimentos. Parece até que é o próprio Drummond quem fala, porque ele nasceu na cidade de Itabira, que fica em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, e Confidência do Itabirano parece que seria próprio do autor. Mas nós não podemos misturar o que seja o autor com o que seja o narrador, o eu lírico do poema. Neste caso, este eu, quem vai dizer este belíssimo poema. Leitura. Alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. Que beleza de poema, não? Fala a verdade. Esse Drummond é realmente o maior poeta da literatura brasileira, sem sombra de dúvida. Compreenderam o lírico, um eu falando de suas emoções e de seus sentimentos. Isso existe até hoje e está presente em todas as formas que nós imaginarmos
da nossa literatura. Agora a gente vai ver o gênero épico. O gênero épico, como eu disse, não existe mais. Hoje a gente chamaria de gênero narrativo. Mas vamos ver o que seria o épico, porque nós começamos a literatura no mundo ocidental escrevendo 2 poemas épicos extraordinários, que são os poemas Ilíada e Odisseia. São grandes poemas épicos, por quê? Porque são narrativas dos feitos heróicos do povo grego, já que no caso nós vamos trabalhar com um nós. Veja lá a interpretação. Narrativa dos feitos heróicos de um povo, nós. Nós vamos ver um exemplo daqui a pouquinho, mas não com a Ilíada, não com a Odisseia, mas um poema que a gente vai ter bastante presente na nossa existência e talvez bastante presente nos vestibulares, que são os Lusíadas do Camões. Daqui a pouco. Agora a gente vai ter que entender o que seria essa inversão de não se fazer mais épico e fazer narrativo. Na atualidade nós chamamos de narrativo quando há a presença de um narrador e esse narrador é responsável por contar uma história na qual os personagens atuam num tempo e num espaço específicos. Hoje em dia nós poderíamos ter como exemplo de texto do gênero narrativo um romance, uma novela, um conto, uma crônica, um ensaio, um etc. São vários as maneiras, as formas de se escrever através do gênero narrativo. Vamos diferenciar? Rapidamente diferenciando. Um romance seria mais ou menos uma longa narrativa, mais de 100 páginas teria, com muitos personagens e muitos conflitos entre esses personagens. E a novela? A novela não é a novela televisiva, não vamos misturar a televisão com a nossa literatura. A novela, um gênero literário, seria um texto com uma narrativa um pouco menor, com menos personagens, menos páginas, talvez menos que 100 páginas, e seria uma história centrada em menos conflitos. E o conto? O conto seria bem menor, poucas páginas, e ele teria um personagem central, quase sempre, e um conflito central, quase sempre. E a crônica? A crônica a gente pode designar como sendo relatos do dia a dia, relatos do cotidiano. A crônica talvez seja das narrativas a mais tênue, a mais frágil, porque como ela trata de questões do dia a dia, talvez ela fique datada. É óbvio que grandes cronistas como Rubem Braga, Fernando Sabino, o próprio Drummond, escreveram crônicas que são para sempre, são atemporais. Mas normalmente a crônica talvez esteja escrita no jornal para falar sobre os acontecimentos do dia, diferenciando muito rapidamente essa questão do gênero narrativo. Vamos ao próximo? Veja lá, antes disso, vamos ver exemplo do que seria, como eu tinha prometido, um exemplo do gênero épico e o exemplo do gênero narrativo. No caso do épico, a gente vai falar sobre Os Lusíadas, Luís de Camões. E a primeira estrofe, perceba que está falando da grandeza do povo português que conquistou os mares nos séculos XV e XVI e a grandeza extraordinária daqueles marinheiros que foram escolhidos, talvez por Deus, para conquistar novas terras. Veja que leitura, veja que bonito que são os Lusíadas. A primeira estrofe. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Em perigos de guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Veja a valorização que o Camões dá para a grandeza do povo português. Então, no sentido épico, a narrativa dos feitos heróicos de um povo. No caso, os Lusíadas, na tradução atual, seria os portugueses. Mas nós temos então agora o exemplo de um texto que seria o texto narrativo, um pouco mais atual. Quando a gente fala atual, é lógico que eu posso falar de Machado de Assis. O Camões é de 1500, o Machado de Assis é do final dos anos 1900, começo do século XX, ele morre em 1904. Vamos dar uma olhadinha no quadro de Dom Casmurro. Olha que texto extraordinário, que trecho extraordinário do livro, quando o narrador, o Bento Santiago, o Bentinho, vai traduzir o amor que ele sente pela Capitu, sua amada, e toda a tradução dela, toda a figura dela é transposta para o leitor através dos seus olhos, os olhos de ressaca. Texto.
Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me dá a ideia daquela feição nova. Trazia eu não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Que belíssimo, né? Que belíssima narração que o Bento nos faz do seu imenso ciúme e do seu imenso amor pela Capitu. Extraordinário. Atualmente, então, nós chamaríamos de gênero narrativo e não mais épico. Vejamos o próximo. Nós temos o gênero dramático. O que é o gênero dramático? O texto feito para representação teatral, para o palco. Ele possui a fala dos personagens, que a gente vai chamar tecnicamente de discurso direto, quando se escuta a fala do personagem, e por vezes rubricas. Rubricas que são explicações e indicações que ficam no texto, sempre em parênteses, para dar indicação para os atores ou para o diretor de como deve ser a ação. Vejamos um exemplo. Do gênero dramático, um trecho de O Inspetor-Geral, de Nikolai Gogol, um grande escritor russo. E nós vamos ter dois personagens, o Ossip e o Mishka, que vão conversar. Perceba você que o texto vai direto, não tem um narrador, nós temos simplesmente o discurso direto. As personagens estarão falando. No caso, o Ossip, que é empregado de um sujeito que chega a um hotel, tapeando todo mundo, dizendo que é um inspetor geral que veio fiscalizar a cidade onde eles chegam, a cidade russa onde eles chegam, e nós temos o Mishka, que vai recebê-los. E o Ossip, por ser mais pobrinho, mais mal arrumadinho, está morto de fome e questiona com o Mishka se existe alguma coisa para ele comer. E o Mishka, um pouco assustado, diz, olha, quando o seu patrão comer, você come. Mas o Ossip é bastante ousado. Leamos o texto, vamos colocar no quadro. Ossip, escute aqui, meu querido. Vejo que você é um rapaz bem esperto. Veja se prepara alguma coisa para a gente comer. Mishka, para o senhor, meu amigo, ainda não tem nada preparado. O senhor não vai querer comer qualquer coisa, vai. Mas deixa o seu patrão sentar para comer. Aí sim vai ver que refeição vai ter para o senhor também. Ossip, bem, mas o que você tem? Como qualquer coisa. Mishka, sopa, mingau e pastéis. Ossip, então me dá logo tudo, sopa, mingau e pastéis. Não se preocupe, como de tudo. Bem, vamos levar a mala. Há outra saída por aqui? Mishka, sim. Olha a rubrica. Ambos levam a mala para o quarto ao lado. Perceberam? É assim que fica o gênero dramático, é assim que fica o gênero do teatro, quando se escreve para o teatro. A fala das personagens e, por vezes, alguma rubrica que dá uma explicação para o texto. Então, de modo geral, a gente terá nos gêneros dramáticos o lírico, o épico ou o narrativo e o gênero dramático. É isso.